O sete se apresenta, agradece a presença de todos e a oportunidade a mim sendo dada. Falei a fim de pensarmos o que de fato e como tangenciamos a vida. Coloca o tempo para vocês, porque o tempo faz fundamento a esse instante. Por isso que coloquei tempo. Pois o tempo, ele é relativo. E, de fato, ele não é real. Ele é momentaneamente real a vocês. A esse estágio, dentro desse plano. Então, quando se fala esse estágio, esse plano, é certo que a cada estágio há uma necessidade, há uma receita. E as necessidades, elas vão mudando e se adequando conforme a sua capacidade de observar, absorver, compreender as oportunidades, a fim de poder fluir dentro desse tempo, ou dentro dessa jornada que se prefiro colocar, e de que forma caminhar essa jornada. E para que eu estou caminhando essa forma nessa jornada? O que me motiva de fato caminhar essa jornada? Então, há instantes onde se encontram e que tem as suas necessidades básicas, é certo? Elas têm que ser contempladas. Exige que você dedique esforço a tanto. E se eu tenho que dedicar esforço a tanto, a fim de poder contemplar a base da minha necessidade, que é me alimentar, cobrir-se, a fim de evitar intempéries, a cabana, a fim de poder se abrigar, a base, de qualquer forma que ela seja, ao tamanho que ela seja, ela exige dedicação a cada um. Portanto, parte daquilo que você pode ser proativo, ali está dedicado. Ei, mas esse tempo ele é inútil? Não, de forma alguma, ele pode ser completamente útil dentro dessa jornada, onde você vai se aplicar tanto. Ela pode ser esplendidamente produtiva e proativa, onde aquilo quer que seja, com você ou com terceiros, há a plena possibilidade de trazer melhor possibilidade a você, a outros entendimentos por experiências realizadas. Mesmo pelo que aí estamos nessa forma, porque muitos dedicaram ao seu tempo a realizar essa possibilidade. E falo que tudo aquilo que realizo ao meu sustento, que assim coloco, tem que ser feito com gosto, com prazer, com vontade. Não adianta eu buscar a vida reclamando dos meus afazeres. Sou eu que determino arbítrio sobre elas.
Portanto, é certo que tenho de arbitrar da forma correta, destinando uma parte desse tempo a meu sustento, mas que ela seja prazerosa, inclusive, dentro dessa minha jornada de dedicação. E muitos falam, mas isso eu não consigo, isso é impossível. Eu falo, será que é impossível ou você tentou pouco isso? Ou se conformou com aquilo que lhe ofereceram? Mesmo pelo quê? A coletividade, ela é cheia de situações onde estão prontos a lhe fisgar a qualquer forma, mesmo a seu contragosto, pela pretenso posição ou ganho material. Convertia a prática antes de tudo aquilo que denominaria, como muitos falam, a batalha, a luta, todas as coisas que aquilo vai te proporcionar, vai refletir a batalha e a luta. Então, a forma com que você se dedica a cada jornada, e a que você se dedica a cada jornada, ela tem que fazer fundamento a você e a tudo e a todos. É claro que todos eles têm que ser muito bom divididos. E se eu tenho uma jornada, as linhas básicas, perfeitas, se eu faço, busco equilibrar com aquilo que, a esse instante, cada um de vocês faz fundamento, o zelo pelo seu físico. Vocês são aí esse composto, matéria e energia. Sabe? E, se assim o é, faz toda a pertinência de você tratar dele a melhor das melhores das possibilidades das formas. Então eu falo que tudo aquilo que você puder fazer em prol dessa sua parte física, você tem que realizar. Desde aquilo que você se alimenta, a aquilo que você se alonga, aquilo que você se exercita, e busque realizar, entre esses, algum que te motive, inclusive. Coloque esse tempo como um tempo à necessidade nesse instante da sua vida. Isso é certo? Não atropele as suas necessidades. Não pense que todo o seu bem possível material que você pode angariar e destinar todo o seu tempo a ele vai suprir os outros. Balela. Eu falo que o tempo tem que ser muito bem dividido. As jornadas têm que ser muito bem trabalhadas, a fim que o resultado delas seja harmonioso, agradável de ser vivenciado. A vida não pode ser uma tortura. A jornada de escalada evolutiva, ela não precisa ser de resistência. Se encaro a resistência, tomo ela como verdade,
minha vida vira uma resistência. Se busco fluir, compreendendo a tudo que me serve, é fácil fluir no meio de tudo e de todos. Porém, há tanto, a fim de poder, de fato, poder ter essa fluência, primeiro, nos reconhecemos. Tudo que existe ao universo está integrado a vocês. E integrado a todos. Então, vem, a princípio, de buscar a autocompreensão. Esse mergulho interno, então, temos de dedicar tempo ou jornada, colocar dentro desse trabalho, a jornada, essa mais uma incumbência. E ela tem que ser, de fato, agradável. Então, se eu analiso as bases das minhas necessidades, de forma bem mínima, não sei como coloco, das básicas, eu falo que trago uma forma ponderada de destinar como eu vou fazer essa escalada evolutiva da vida de forma harmoniosa e não de forma atropelada. Isso sim faz a melhor base para que você possa, de fato, compreendendo as oportunidades, esse conhecimento, reconhecimento do seu físico, da sua energia, essa divindade que somos todos nós. E falei muito isso a noite passada, que Deus fundamentou cada um de nós a sua qualidade. Então, Deus tem em cada um de nós, em nós, se quisermos habitarmos, estaremos também em Deus. E se assim for, se consolidar você em Deus, Deus em você, nada há contra Deus. E é certo, quanto mais estreito for esse laço, quanto mais se dedicar a essa percepção de todas essas partes que faz o conjunto, muito mais fácil fica entender todos e tudo. Difícil é conseguir compreender aos outros, se não compreendo a mim mesmo. Nem me deu conta direto de como a complexidade do que foi concebido. É, eu falo que somos divinamente complexos e extremamente simples.
busque equalizar essa possibilidade de tempo. Busque equalizar as necessidades primárias, a fim que você contemple todas elas dentro do seu tempo, dentro da sua jornada. E é claro que, conforme a sua jornada caminha à frente, evoluindo à frente, ou simplesmente indo à frente, as suas necessidades, elas vão se mudando. E é claro, se você olhar atrás, e se você olhar à frente, ou perdão, se você olhar atrás e olhar um instante, a sua percepção, ela muda, as suas necessidades mudam. Portanto, eu falo que busquem sim esse mergulho ao seu interior, busque reconhecer, trabalhe essa possibilidade. Aqueles que fazem vontade, assim, se dediquem, busquem. Miguel está fazendo um excelente trabalho a esse fundamento, a reconhecimento do seu próprio ser. Busquem a isso. Isso sim faz a melhor possibilidade de caminhar em harmonia, em, em boa convergência com todas as oportunidades que a vida oferece. Lembrou que, como eu falei, Deus é dadivoso, planejador, sabe a melhor forma que nós precisamos a fim de compreender. É claro que muitas vezes fala, eu não preciso disso aqui. Mas você me negligencia tanto, tanto, tanto as oportunidades, aquilo que te colocou como base das necessidades, é só ir tocando com força, muitas vezes, e se faz despertar para tanto. Então, mais uma vez, eu falo que esse arbítrio é um puro arbítrio. Eu posso arbitrar aquilo que quero realizar, a forma que vou realizar e para que vou realizar. E não adianta você querer ir contra esse caminho evolutivo, porque você vai ser sempre cerceado, a fim de poder ser reconduzido a essa evolução. E você escolhe a forma com que você vai tangenciar essa evolução. Você sempre caminhar de forma equilibrada. Não busque os extremos. Os extremos, eles terciam outras necessidades. Tome atenção com isso. Dentro dessa jornada sua e dentro da nossa jornada, temos sempre de buscar ter a consciência das nossas necessidades básicas, mínimas, para que uma não atropele a outra. Então, eu falo para vocês que dentro dessa jornada vocês têm que colocar um tempo para se reconhecer, conhecer, controlar.
o seu próprio corpo. Isso voga tanta importância quanto você buscar o seu sustento. E a verdade, que é claro que o instante, ele se faz volumoso, a necessidade material de vocês, ele é um entre cem dessa jornada a esse plano. Então, é claro que compreendo a necessidade de buscar esse sustento nesse instante de cada um. Porém, quanto melhor eu me preparar, a verdade da vida, esse conhecimento do seu próprio ser, mais fácil fica eu tangenciar tudo aquilo que faço necessidade básica. Portanto, eu busco sim dedicar uma parte desse autoconhecimento que torne ela a prática diária, que a prática diária dela se torne a prática de muitos instantes, e com a prática dela de muitos instantes, ela se torne a prática da vivência da vida de todos os instantes. Então, eu falo que ela tem que ser um refluxo do ser. E, portanto, eu falo que buscar esse reconhecimento, esse conhecimento, a fim de poder compreender e entrar em boa sinergia com tudo e com todos, ela me faz fundamento, pessoal. E ele tem que ser gradual, como assim falei. Separa um instante, separa um espaço, entre nessa convergência. Faça isso uma prática diária. Reserve um espaço na tua jornada, dessa tua diária, a fim que você comece a se compreender, a fim que, de fato, você consiga se equilibrar, a fim que, de fato, você consiga expandir essa energia, essa sinergia, que você consiga expandir essa divindade. Dedique isso de forma diária. Faça isso, a fim que, como eu falei, quanto mais eu percorro esse caminho, mais familiar esse caminho, mais utilizo esse caminho. E quanto mais eu utilizo esse caminho, eu falo que eu vou estendendo esta prática durante o meu dia, mesmo nos outros afazeres. Eles fazem parte dessa prática e percepção de bom entendimento, de compreensão.
Eu falo que faço com essa percepção todos os outros afazeres, eles acabam sendo prazerosos pela compreensão que tenho, mesmo que seja uma labuta de árdua realização. Se faz com essa compreensão, tudo conspirará a favor. Aquilo que parece dificultoso, ele acaba se resumindo pela convergência em sinergia. Tudo que é matéria, vocês são matéria, tem essa capacidade dessa sinergia. Esses têm toda a capacidade, um ajudar ao outro, mesmo de forma completamente instintiva. Eu falo que esta sinergia entre tudo e todos, ela advém da qualidade de criador. Então, somos capacitados a, a todas as formas de criarmos valor, criarmos qualidade, criarmos inclusive quantidade, se for a necessidade, a qualidade. Eu falo que a necessidade de reserva nos espaços, a fim que a jornada seja harmoniosa, para que faça fundamento à vida, que ela não seja simplesmente alguma coisa completamente mecanizada, onde nada se pensa e muito se realiza, onde as necessidades elas são colocadas de forma encantadoras, para que sempre a sua jornada ela esteja focada a essas necessidades ilusórias. Tente contemplar as suas necessidades básicas, que elas já são amplas. E se assim você fizer, a jornada fica harmoniosa. Toda vez que entro em desequilíbrio a uma ou outra coisa, eu cerceio uma das necessidades básicas, ou algumas das necessidades básicas, ou muitas vezes quase todas das bases das minhas necessidades reais, não só as ilusórias. Então, eu falo que tem que tomar atenção com aquilo que me é colocado como um jargão de conduta reta, que ele é completamente equivocado. Te coloco tanto a exaltação da exuberância e garbosidade material, onde de fato implantaram minuciosamente que o triunfo da vida é o tamanho do patrimônio acumulado. Ledo, engano, balela, minuciosamente colocada, a fim de iludir e colocar na cabeças daqueles que inclusive têm bom fundamento, que o certo da vida é municiar aos seus pequenos para o triunfo material a ela. Ei, atenção, hein? Como é fundamento aquele que ainda faz pertinência ao meu fundamento,
Eu falo que o único ser que tem pertinência ao outro ser é aquele que ainda faz voga pela criação, ou pela criação, até um certo ponto onde esse tem discernimento completo. Então, eu falo que a esse instante eu tenho que indicar de fato que isso faz pertinência. Mas eu falo que só esse instante que o ser faz pertinência ao outro ser. E por mais pertinência que um ser tem ao outro, a jornada evolutiva, ela é arbitrada e cada um tem sua receita. Ela é solitária, mesmo que ela seja agrupada. E é claro que o convívio, a sociedade, ele tem que ser cordial. Porém, ele não precisa ser absorvido como verdade. Tome, sim, você a consciência daquilo que, de fato, faz fundamento à sua vida. Aquilo que, de fato, você tem que instruir, dedicar a você, aqueles que fazem pertinência, e a tudo que você tem a oportunidade ao seu vivenciar. Eu falo que essa jornada, ela é com todas as possibilidades, em harmonia ou desarmonia. É claro que ao aprendizado é normal a oscilação e vacilo pela busca da compreensão do desconhecido. Mesmo que tudo aquilo que é desconhecido só é desconhecido porque a busca a você mesmo, a fim de poder reconhecer, ela não está plena. O autoconhecimento traz a capacitação dessa transição entre tudo e todos, buscando de fato um melhor e mais fácil caminhar. Eu, eu até então só falei. Espero que vocês tenham conseguido absorver tanto daquilo que assim coloquei. Estou colocando isso com a minha verdade. É claro que, como sempre falo, a receita do bolo, ela é, ela é única e pertinente a cada um. É certo que toda a vivência de terceiro, ela é digna de ser ouvida, a fim que possamos absorver aquilo que faz convergência ou refletir sobre aquilo que faz divergência, a fim que eu ponha essa minha capacidade para buscar um fundamento à vida. Então, busque também dedicar parte ao seu tempo a trazer conhecimento vivenciados por terceiros,
a fim que você consiga refletir sobre aquilo que você fundamenta em pensamento, sobre aquilo que converge ao seu fundamento, sobre aquilo que diverge ao seu fundamento, a fim que você vá construindo uma, uma ampla tela de conhecimentos, para que dentro das possibilidades que Deus oferece, pois Ele é planejador, transformar esse conhecimento em sabedoria para o IS. É, com isso, eu vou ter que dedicar mais uma parte da minha jornada a buscar conhecimento, a fim que eu consiga ter compreensão, sabedoria, que esse sim faz o acompanhamento de toda a jornada, em qualquer plano que estamos, qualquer estágio que se encontre, ou que em qualquer plano que esteja. Conhecimento, sabedoria, se faz o maior fundamento para a vida. Então, como muitos aí passaram e trouxeram vasta busca, a compreensão, então que buscamos isso, enfim, dentro dessa capacidade lapidária de conhecimento, a capacidade de compreender as oportunidades para que elas não sejam reformadas. E eu falo que toda primeira oportunidade, ela sempre vem com muita harmonia, a fim que ela seja fácil de ser compreendida. Basta você não querer convergir contra ela. Tem que compreender, e assim, se assim for, eu tiver lapidado de conhecimento, fácil transforma ela em sabedoria. E então isso acaba fazendo parte da base da sua necessidade. Conhecer essa possibilidade de transformar em sabedoria. E, ao invés de eu falar, se alguém quer fazer alguma pergunta, eu pergunto a cada um de vocês: como eu dedico e se dedico um tanto do meu tempo a todas essas necessidades que fazem base na sua vida, para que ela flua de forma harmônica? Eu falo que isso faz fundamento para vocês pensarem como eu vou ter que tangenciar todas essas minhas necessidades básicas dentro da minha jornada. E é certo que todos têm uma rotina dentro dessa jornada. Então eu falo que crie dentro dessa jornada um espaço de rotinas onde todas essas que aí acabei de expor, elas sejam contempladas.
se assim faz convergência, pensamento de vocês. Aí eu pergunto, alguém tem alguma pergunta? A princípio lá sobre exercício, a fim que nesse espaço, dessa jornada de vocês, que vocês vão dedicar a realizar isso todos os dias, para que isso faça parte do bom trânsito da vida. Alguém tem alguma pergunta sobre exercício? Tem uma pergunta, pai. Bem em frente, filho. O exercício nos prepara, né, a tornar mais natural e consciente o nosso controle sobre a nossa energia. E também você menciona, assim, a gente vai conseguir reagir de forma mais rápida e inteligente a qualquer energia que seja impertinente. Então, a gente reage, expulsa essa energia duvidosa e entendo que a gente tem que se reabastecer novamente. Ao a gente se reabastecer, a gente tem que carregar isso com alguma positividade, com alguma... ou aqui que a gente chegue a um ponto de sentir uma harmonia, para que a gente não esteja simplesmente repondo uma energia, e essa energia ela esteja novamente farta e assim atrativa para as energias impertinentes que estavam antes aí causando algum interesse. Então, se nesse processo, né, essa harmonização ou carregar o pensamento de alguma positividade ou alguma virtude ajuda nesse processo, né, se de certa forma é justamente, não sei se a ausência de energia, uma energia desarmônica, que acaba sendo atrativo, como que funciona um pouco esse mecanismo, né? Eu fico pensando sempre, legal, pude identificar, me reequilibrar depois de reagir, procuro trazer uma nova energia, mas então, como dali para frente ficar, de certa forma, mais protegido, para não voltar a ter essa influência pertinente. Deixa eu abrir o sofá. Como eu faço? O primeiro passo é você, de fato, colocar toda essa energia fora, a fim que você possa se esquivar daquilo que não tem pertinência. Porém, a fim de você poder realizar isso, você vai colocar essa energia fora e a sua energia fora junto com qualquer outra energia. Então, o que você vai fazer? Pegar toda a tua energia que você pode fazer o seu corpo, põe essa energia fora. Então, como eu estou a um campo favorável a fim de poder repletar a energia. Eu posso simplesmente respirar, encho o meu pulmão de ar, absorvo a energia, ela vem pura, vem limpa, transaciono ela. Então, esse campo ele fica como um campo estável e neutro. Posso qualificar essa energia que eu expandi? Posso. Eu vou respirar, enchi meu pulmão de ar, coloquei essa energia lá dentro, senti esse meu pulmão, sentir esse ar que está lá dentro, vou impulsionar através da minha mente um momento de felicidade ou alguma coisa que me coloca em êxtase de felicidade, impulsiono esse adentro a esse seu pulmão, a esse ar que está lá, e trago essa energia impregnada ao meu pensamento, expando ela todos os membros do corpo. E com isso eu falo que eu me impregno de uma energia positiva. E fala, outra energia não pode vir lá? E pode, pode, mas eu falo, toda vez que você põe para fora e põe um outro ali, essa energia que ali estava se perdeu. Você causou impertinência a ela. E eu falo que vence o mais impertinente.
Então eu falo, se eu crio impertinência ao outro, o outro simples vai ao outro, que não me causa impertinência, pelo contrário, fica favorável a essa energia, onde tudo que olha, olha de forma negativa. E muitos vivem essa negatividade por influência de terceiros ou por consolidação à sua vontade, a fim que enxergue a vida de forma difícil, penosa, e eu sou o vencedor dela, portanto sou garboso. Muitas vezes busco penalizar a fim de me garbosar. Não sei como coloca essa palavra, mas a fim de poder fazer a garbosidade do meu sobressalto, então eu valorizo isso. Ei, mas se eu valorizo isso perante aos outros, a vida valoriza isso perante a mim. E com isso, de fato, se torna penosa e difícil. Então eu falo que a vida é movida de sinergias. E alguns comungam a uma a outra. Então, quando você não comunga uma, você se repleta da outra. E parte com quem comunga dessa. Então eu falo que a vida entra em sinergia e tudo comunga a favor. Quando eu entro a uma sinergia onde tudo acho que é ardoroso, dificultoso, tudo entra essa mesma sinergia, dificultoso, ardoroso. Eu falo que Deus sempre abunda, abunda. Aonde você aponta? Então eu falo, se você se municia dessa mais plena e linda energia, mesmo que ela seja uma coisa que você colocou a instante, ela vai te servir como um padrão, a fim que depois que você possa simplesmente respirar e sentir o esplendor que é a vida, que é essa qualificação que Deus nos muniu ao nos criarmos. Então eu falo a fim de eu poder começar a arrumar e sensibilizar, eu tenho de me entender. E no momento que eu começo a me entender, eu crio de forma, como você falou, lógica. Porém, eu falo que é de forma muito mais sensitiva do que lógica. Apesar que eu falo que a lógica, ela se enquadra como uma boa executora do seu sensitivo, a fim de poder criar rotinas que dê bons resultados. Como eu falei, treino. Treino, ele é, a princípio, um padrão lógico que desperta sensitivo. Então, eu falo que essa energia que você está buscando a repletar, ela pode sim ser atribuída para que você entre nessa sinergia do bom, do bem, do amor, de forma altruísta, onde eu amo você pela divindade que me habita e pela divindade que te habita. Eu amo a todos porque todos somos um e não dá para eu não me amar. Não dá para eu não amar a Deus. Se eu sou parte de Deus e Deus está pleno em mim. Então eu falo, filho, aqui é sempre uma forma evolutiva, onde você começa se municiando a uma situação e essa situação vai te abrindo os valores lapidados na sua própria capacidade. É claro que, como se falou, os padrões de onde você exerce a sua lógica, ele pode tocar, sim,
a sua sensibilidade. E deixe que a sua sensibilidade dirija a necessidade da sua lógica. Satisfez lá, filho? Satisfez, pai. Se me permitir, eu gostaria de ir um pouco além nessa pergunta. Vem à frente. Só traçando um paralelo a uma pessoa que esteja enferma, não esteja em sua plenitude de saúde, ela pode praticar livremente esses exercícios, ou ela tem que ter algum cuidado em não colocar muita de sua energia vital para fora, então teria que focar mais em só trazer uma energia nova e pura e qualificar, e assim naturalmente estaria suplantando e expulsando alguma energia impertinente. Então, a primeira parte seria assim, esse cuidado, e a segunda parte assim junto se também a pessoa é impossibilitada de conseguir um aterramento, recomendado, né, nesse momento, seja no chão ou numa parede, se a pessoa não pode fazer isso, se ela pode utilizar outro meio, como o ar, por exemplo, ou se é uma água, um copo de água, seria um meio auxiliar aí mais efetivo. Eu falo assim, né, filho, que tudo aquilo que pensa aos condutores de energia, tudo aquilo que conduz energia, você tem a capacidade de transitar e impulsionar a energia. E essa energia não vai se aterrar. Vamos dizer que você aterrou a energia a um cristal, ou você aterrou a energia a um metal. Você impulsionou essa energia ao metal, e esse metal não está aterrado. Se você impulsionar essa energia a esse metal e não está aterrado, ele vai dispersar. Você vai impulsionar lá, ele vai sair ao seu corpo, vai estar impulsionado lá, ele vai se dispersar. É claro que tudo aquilo que se dispersa ao ar, ele tem a possibilidade de se reengajar. Não sei como eu falo, mas vou falar de reengajar. Então, é certo que quando eu aterro ele, essa aí ele se dispersa completamente. Mas qualquer lugar que você impulsiona a energia, que ela é impertinente, ela é melhor do que ela permanecer em você. É claro que você busque sempre a melhor possibilidade de você fazer esse aterramento. Mas se àquele instante você não tem essa possibilidade desse aterramento, a qualquer outro possibilidade de aterramento, ou de você transitar essa energia, como eu falei, o vidro ou um cristal, seja ele que for, faça-o a fim de você poder se esquivar daquilo de dentro de você. Então, eu falo que eu posso, inclusive, transitar um cristal, eu pego um cristal e posso trabalhar esse cristal. Eu posso criar intimidade com o cristal. Onde eu posso tocar esse cristal, eu impulsiono toda a energia que eu quero ali, e depois, se eu quero, solto ele na água na minha conveniência. É claro que o cristal, no momento que eu impulsionei ele ali, eu reservo ele a fim que ele não toque. Como um pano, qualquer coisa que não me faça o contato direto. Ele vai dispersar, sim, mas ele vai demorar muito mais para dispersar, e você tem tempo fácil de colocar ali a água e essa dispersão vai embora. E eu falo que quanto mais eu trabalho com o cristal, mais intimidade eu tenho com ele. Se eu quero também, eu vou a essa água, encosto a minha mão na água, bam, ponho a mão, a água fora. Toda a energia que eu quero fora, a água. Perfeito. Simples. Então, eu falo que tenho várias formas de impulsionar a energia para fora. Inclusive, mesmo naquelas que não estão aterradas, a fim simplesmente de eu me esquivar daquela impertinência. E até esse poder se recuperar a impertinência, ou essa energia, a recuperar a forma, a poder transitar de novo, eu gerei impertinência. Acaba não sendo interessante. Consigo transitar os meios sem me impregnar elas, só pela forma com que eu sempre reajo. Eu falo que essa
essa proatividade em conseguir manter o seu campo, a sua roupa limpa, como eu falo, ela é com uma marca. Ele é marcado. Você passa a ser o ser desinteressante. Então eu falo que, a fim de eu poder permear o meio impregnado, porque querendo ou não querendo, a esse plano como um todo, ele faz meios impregnados. Seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Em qualquer estágio que se encontra esse plano, eu falo que lidamos com energias completamente avessas ao caminho da nossa pertinência. Então eu falo que temos de conseguir transitar ao meio de tudo isso, sem nos impregnar por aquilo que não faz fundamento e nem pertinência. Então, é certo que você tem várias formas para poder impulsionar aquilo que não tem pertinência, aquilo que é impertinente, afora do seu corpo. E quando você não está pleno, eu falo que você colocar, vamos dizer que você tem lá um, uma parte do seu corpo, um órgão, seja o que for, um membro, onde aquele membro tá, tá inflamado, tá com energia a um ponto. E eu falo que toda vez que você gera uma inflamação, você gera um cúmulo de energia. Então, quando você quer sanar alguma parte que ainda está em alguma forma de inflamação, infecção, né? Retira energia dali. Retira energia dali, eu falo que aquele ponto ele perde a capacidade de expansão. Não sei como eu vou falar, mas eu vou falar de expansão. Tudo aquilo para poder expandir, tudo aquilo para poder multiplicar, precisa de energia. Então, se você extrai energia a uma inflamação, uma infecção que acontece, ela perde capacidade. E a própria, a própria parte circulatória, a própria parte o seu físico, químico, ele vai lá e restabelece. Então, eu falo que você pode sim ajudar ao seu físico restabelecer uma parte danificada por trânsito e retirada de energias. Isso é certo. Do mesmo jeito que a energia que te toca, que te impregna, e ela te adoece, você tem essa mesma capacidade, de uma forma proativa, a energia extraída, de você ajudar o seu físico a sanar aquele espaço. E é quase uma alopatia. Quando você tem uma, uma inflamação, você vai lá, administra uma química, a fim que naquele espaço lá ele diminua e a incidência AS e o seu corpo físico trabalha e consegue superar. Então eu falo, é a mesma forma praticamente. Você tem toda a capacidade ao conhecimento, ao reconhecimento do seu próprio físico, reparar ele, ou ajudar ele a reparar por trânsito ou, ou esquivação à energia ao ponto. Então eu falo que toda vez que você busca harmonizar energia,
com consciência a capacidade a treino. Você pode, sim, esvaziar ponto inflamado, a energia, e fazer com que a sua recuperação ela seja com muito maior eficiência. E toda vez que alguém chega a uma enfermidade, a minha forma de trabalho, a fim de poder promover o restabelecimento, é através de amarração de pontos de energia, e na maioria das vezes é como impedindo um trânsito de energia, a fim que a própria físico tenha a capacidade de poder restabelecer o seu próprio corpo. Então, é por isso que falo que quase nada fácil. Quem faz tudo é o seu próprio físico, quem faz tudo a sua possibilidade é Deus, que habita dentro de cada um de nós. Compreendeu, filho? Entendi, satisfeito, pai. Grato. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Vem em frente, filho. Boa noite, Sete. Boa noite para todos. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre o tempo. E é interessante porque a gente usa o tempo para tudo, né, Sete? Ele direciona a gente, né? Ele tece aí a nossa vida enquanto estamos aqui, né? E uma das perguntas é como que a gente usa o tempo, o que a gente faz com esse tempo, como usa. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, minha, mas que eu acho que algumas pessoas aqui, alguns colegas muitos já sabem, mas alguns aqui talvez tenham dúvida. Quando eu chego na casa, na IDAC, né, na Irmandade, agora que eu voltei, que eu faço parte da corrente, eu sou muito grata a Deus por isso, eu procuro entender, da hora que eu entro, seu Sete, até a hora que eu vou sentar na corrente e me conectar com a imagem de Jesus. Eu fixo a imagem de Jesus. E aprendi depois que antes de entrar na corrente, você bate, você encosta a cabeça naquela parede que fica Altar, onde tinha imagem. No altar. Aqui é um Isso, no altar. altar. Perdão. No altar, Sete, não veio na cabeça, me perdoe. Tá certo. Seu Sete, quando a gente bate a cabeça lá, eu procuro entender com o tempo, e é isso que eu estou fazendo na casa de volta, o que significa para mim bater a cabeça lá. Força, fé, né, equilíbrio. Qual é, seu Sete, quando nós vamos lá bater a cabeça no altar, o que de fato nós temos que pedir, além de agradecer? Eu não sei se eu me fiz entender. Eu entendi, filha. E fala assim, que isso é uma representação, mas que faz fundamento. Eu falo que quando você vai servir a Deus, eu falo que você tem que servir com humildade. Então, a primeira batida que você faz ali, fala, Senhor, eu estou aqui de forma humilde, a fim de poder te servir. Aí, quando você serve a Deus, você serve com sinceridade. Você faz isso de vontade, de coração. Então, isso representa que você está ali por plena e mais plena vontade de estar. E quando você ali está, você não está sozinha. Estamos todos unidos, juntos, indistintamente, formando um único corpo.
a fim de poder servir a Deus, nosso Senhor, da melhor das nossas formas. Então, eu falo que toda vez que estamos a Deus, assim temos que fazer. E se Deus habita você, e você glorifica a Deus, ou seja, se você está em Deus, e tendo Deus em você, é bem mais simples você poder tangenciar tudo aquilo que a vida lhe traz como oportunidade, de forma sincera, honesta, coesa. Aqueles que estão em busca de servir e solidificar esse caminho evolutivo, a fim de poder enriquecer ao todo, a Deus, nosso Senhor. Então, eu falo que temos de buscar todos os dias, em todos os momentos, em tudo aquilo que a gente for realizar, trazer essa convergência divina, desse laço e abraço do uno com cada um e com todos. Fica absolutamente mais harmonioso o tangenciamento do crescimento da vida. Então eu falo, dediquem-se, dediquem o seu tempo a fim de buscar esse reconhecimento, esse conhecimento, essa união da sua divindade, e reconhecendo Deus dentro de você. Sim. E consolidando essa possibilidade de união, a sua glorificação. E aí sim, Deus estará em você e você estará em Deus. Esse sim vai fazer o esplendor harmoniosa jornada evolutiva da vida. Muito bom.